Olá, eu sou Pedro Cécio e eu realizei o trabalho junto com o Rafael Porto. E agora eu vou apresentar o nosso projeto em relação às queimadas. Começando pela parte do terreno, que seria toda essa parte verde aqui, está subdividida em vários pixels, é, porque a ideia era deixar ele com essa cara um pouco mais pixelada, mas não tão polida em relação aos polígonos. E também a gente aproveitou e pintou ele para essa cor mais verde escura, remetendo mesmo a como se fosse um mapa, como se fosse uma área vista de muito longe, em que você poderia observar que é verde e tem algumas montanhas ali. Essa foi a ideia inicial. Como referência e como base para poder construir esse modelo, a gente usou esse vídeo aqui do canal Digital Dreambox, que ensinou bastante como poderia fazer e a gente poderia adaptar para o nosso esquema. Em relação a dimensões, ele está bem maior do que a grade inicial do próprio Maya. Isso foi de propósito para dar uma sensação de realmente uma floresta. É, Então, agora passando para a parte da floresta em si, que seria a parte das árvores, a gente pode ver que elas têm um detalhezinho de ser um pouco mais tortinho, mas na mesma seguindo aquela ideia da resolução com baixos polígonos, apesar ainda assim das folhas terem um pouco mais de polimento, mas a ideia ainda sempre foi essa. E um pouco de transparência, dando também a gente gostaria de passar a ideia de poder ver os galhos por dentro da árvore e tudo mais. Assim como o tronco aqui também foi pensado da mesma maneira, com esse tronquinho mais torto e não também com uma resolução tão alta. É, E eu me baseei também no mesmo vídeo desse mesmo canal, mas sobre árvores. Ele ensina inclusive a fazer vários tipos de folha. No caso, a gente usou só esse tipo para passar a ideia de ser a mesma floresta, ser a mesma área, digamos assim. E a última parte seria a parte do fogaréu, ou seja, do fogo. É, e também foi feito de propósito que cada um tenha um tamanho e, obviamente, cores quentes, mas cores diferentes ainda assim. Alguns são mais laranjados, outros são mais avermelhados. Uns são maiores, outros são menores. A ideia foi passar essa sensação de árvores que estão pegando mais fogo, outras que acabaram de começar a pegar fogo e, junto com isso, elas são animadas. Então a gente pode ver a árvore pegando fogo. O que a gente queria passar era essa mesmo, do fogo se mexendo, como se fosse na vida real, ainda assim na ideia de baixos polígonos. Então eles são quadrados, né? Eles são quadrados. E também para a gente se basear na mesma ideia de baixos polígonos, a gente se baseou nesse vídeo de outro canal, ArtMZ. E obviamente não tinha nenhum específico, a gente assistiu esses tutoriais e adaptou para o que a gente queria fazer. E esse foi o trabalho.